Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Maíla Lomânaco, eu sou advogada no Brasil e em Portugal e com a minha área de atuação principal em direito migratório. E nesse vídeo de hoje eu quero falar a respeito, esclarecer alguns pontos muito importantes a respeito da autorização de viagem internacional, autorização de residência fora do país e suprimento judicial para quem tem filhos menores de idade e querem então morar com esse filho fora do Brasil ou viajar com esse filho para fora do Brasil. Então, me acompanhe aqui que eu vou trazer todos os esclarecimentos atualizados a respeito desse assunto. Eu já tenho um vídeo aqui, ó, meio antigo, lá no comecinho, quando eu iniciei o meu canal aqui no YouTube. Tá bem ali, já de alguns anos atrás. Então, eu resolvi fazer esse vídeo trazendo algumas informações mais detalhadas, porque esse é um assunto que sempre causa dúvidas nas mamães e nos papais que querem morar ou viajar para fora do país com seus pequeninos. Então, me acompanha aqui, vamos lá. Vamos começar aqui do começo pelo mais fácil, que é a autorização para viagem internacional. Então, se o seu objetivo é viajar com o seu filho, com a sua filha para fora do Brasil, né? Para fazer uma viagem a turismo, para conhecer Disney, para conhecer, enfim, qualquer outro lugar fora do Brasil, você vai precisar ter uma autorização de viagem para essa criança, se a criança for apenas com você, ou se for apenas com o outro genitor, ou se for com uma terceira pessoa. Então vamos lá. Se o seu filho, ele tem aí o papai e a mamãe, certo? Se a viagem ela é realizada em família, pai, mãe e o filho menor de idade, você não precisa de nada para viajar. Já vai estar a companhia do pai, a companhia da mãe, a criancinha ali, todos os três com passaporte e vão poder sair do Brasil, passar pela Polícia Federal e fazer a sua viagem de ida e volta tranquilamente. A autorização de residência, a autorização de residência, olha eu, a autorização de viagem internacional, ela se aplica no caso em que não está a família junta, tá? Mesmo que você seja casado ou casada, mas se só você vai realizar essa viagem com seu filho, você vai precisar da autorização do outro genitor. Ou se vocês são separados, ou se vocês não são casados e tiveram apenas a criança, o filho, enfim, né? Se a criança vai viajar somente com um dos genitores, então vai precisar ter a autorização do outro genitor. Ou se essa criança vai viajar, por exemplo, com o irmão mais velho, que já é maior de idade, ou com o tio, ou com a avó, vai precisar da autorização de viagem internacional por parte dos dois genitores, pai e mãe, tá? Um ponto aqui importante, essa autorização de viagem internacional, ela pode estar expressa no passaporte da criança. Então, quando você vai solicitar o passaporte do seu filho, da sua filha, você já pode fazer constar, tá, de forma expressa no passaporte, que a criança pode viajar apenas com um dos pais. E aí, tendo essa autorização já expressa no passaporte, a criança pode viajar só com a mãe ou só com o pai e não precisa de mais nada, porque essa autorização já está escrita no passaporte, ok? Ou você pode também optar por uma autorização de viagem desacompanhado de ambos os pais. Também é possível, ok? Então, de uma forma ou outra, você precisa ver o que consta no passaporte da criança ou, se você for pedir o passaporte, o que você quer que conste aí, tá? Se a criança vai poder viajar apenas acompanhada de um dos pais, o outro ele precisa fazer sim a autorização de viagem. E é nada mais do que um modelinho padrão com os dados do pai, os dados da mãe, os dados da criança, permitindo, né, autorizando a viagem internacional. Essa autorização ela tem que estar assinada, a assinatura reconhecida por autenticidade no cartório, e também com uma cópia autenticada do documento de identificação desse outro genitor que não vai viajar junto com o filho, tá bem? Pronto, agora a gente vai falar do outro assunto, que é a autorização de residência no exterior. A autorização de residência no exterior, ela acontece quando a criança vai morar só com a mãe ou só com o pai fora do Brasil. O outro genitor, ele precisa concordar, ainda que somente um deles tenha uma guarda. Então vamos dar um exemplo. Se a mãe tem a guarda, já tem um processo judicial, a guarda ficou exclusiva da mãe a respeito do filho, e essa mãe ela pretende morar em outro país, fora do Brasil. Não é pelo fato da mãe ter a guarda da criança que ela não precisa ter a autorização do genitor, muito pelo contrário.
tá? Ainda que ela tenha a guarda exclusiva da criança, vai ter que ter a autorização também do outro genitor. Ah, mas o genitor não participa da vida do meu filho, ele não paga pensão, ele nunca visita, não temos contato nenhum com ele. Vai ter que solicitar autorização por parte do outro genitor. E aí que a gente entra na ação de suprimento judicial. Se esse outro genitor não aceita, não concorda, ou se você nem sabe o paradeiro dele, dela, né? Não tem conhecimento onde está, perdeu o contato, não sabe se morreu, se está vivo, onde está, tem que entrar com uma ação judicial para suprimento dessa autorização. O mesmo vale também, que eu não falei, né? Mas o mesmo vale lá para autorização de viagem internacional. Se você tem a guarda exclusiva do seu filho, mas você quer fazer uma viagem a turismo, por exemplo, levar ele para Disney, né? Qualquer outra viagem fora do Brasil, ainda assim vai ter que ter essa autorização do outro genitor. Se o genitor não quer, se ele não aceita, ou se você não sabe o paradeiro, onde está, vai ter que fazer a solicitação pela via judicial para obter o suprimento e conseguir, inclusive, emitir o passaporte dessa criança, ok? Então, muita gente, e é um dos principais questionamentos, né, das pessoas que me perguntam a respeito desse tema, principalmente no caso, né, dos pais separados e onde o genitor ou a genitora, enfim, não tem qualquer contato com a criança, né? Infelizmente, ainda assim, tem que solicitar a autorização por parte do outro genitor e, se não aceitar, tem que entrar com uma ação judicial de suprimento. Por quê? Porque a legislação ela protege a criança e o adolescente. E o fato de sair do Brasil pode configurar o crime de rapto, o crime de sequestro, e isso pode ser extremamente gravoso para você, genitor, que retira o seu filho do Brasil sem ter qualquer autorização por parte do outro genitor ou por parte do juiz, né, de uma sentença judicial. Então, se o seu objetivo, se você quer viajar com seu filho, se você quer morar fora do Brasil com o seu filho, antes de fazer qualquer coisa, é providenciar a autorização de viagem internacional, a emissão do passaporte da sua criança e a autorização para fixar residência fora do Brasil. Se o pai não concorda, a mãe não concorda, se não tem qualquer contato com essa outra pessoa, tem que entrar com uma ação judicial para suprimento dessa autorização e assim poder emitir o passaporte e poder também morar fora do Brasil, tá? Um ponto aqui muito importante também é em relação à autorização de residência fora do Brasil. Tem ali uma autorização que precisa ser preenchida com os dados, né, de ambos os genitores, os dados da criança. Essa autorização ela tem que estar com assinatura reconhecida por autenticidade no cartório e precisa estar apostilada. A apostila de AIA ela é feita no cartório também e ela é um selo que confere a autenticidade daquele documento, né? Diz que realmente aquele documento é original e está válido, principalmente para ser utilizado fora do Brasil, tá? Como o documento ele é brasileiro, feito o reconhecimento da assinatura no Brasil, precisa ter a apostila de AIA para ter validade também no outro país onde você for morar com o seu filho. E se esse outro país tiver uma língua diferente do português, essa autorização de residência você precisa traduzir para a língua desse país onde você vai morar e também realizar a apostila de AIA dessa tradução, ok? Em relação à ação judicial, ainda que haja concordância do outro genitor, o que eu sempre aconselho a fazer é justamente um pedido de homologação de um acordo extrajudicial, onde esse acordo já prevê a guarda, os alimentos, visitas, a autorização para viagem internacional e emissão do passaporte, a autorização para fixar residência no exterior e para tratar de todos os assuntos relacionados ao menor de idade, a criança. Assim, facilita a vida do outro genitor que vai morar fora com a criança. Se esse for o seu caso, você precisa ter muita atenção, muito cuidado para não gerar depois transtornos para você ao sair do Brasil com o seu filho, ok? Último ponto aqui é no caso do falecimento, né? Você pode falar, Maeli, o meu marido, com a minha esposa, faleceu. E agora, né? É falecido, como que eu vou ter essa autorização? Aí não há problema nenhum, tá? É só você ter a certidão de óbito desse genitor e a certidão de nascimento do seu filho para comprovar, né, a relação de, de parentesco, né, a relação ali da filiação, e você vai ter esse documento para comprovar que o seu filho, então, o outro genitor, né, o outro pai ou a mãe é falecido nesse caso, tá? Então, antes de iniciar todo o procedimento migratório, verificar as questões de vistos, documento, escola, imóvel, enfim, antes de iniciar os passos, um dos primeiros é em relação ao seu filho, porque se houver necessidade de entrar com uma ação judicial de suprimento, isso pode demorar além do previsto, ok?
E a depender do juiz, a depender do Ministério Público, esse processo ele pode se arrastar aí por pelo menos 1 ano, a 1 ano e meio, 2 anos, tá? Então, muito cuidado para que isso não venha atrasar os seus planejamentos, o seu processo migratório e te causar prejuízos não só de tempo, mas também de dinheiro. Se você ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários ou entrar em contato comigo. E se precisar também de assessoria jurídica para ajuizar uma ação de suprimento judicial, nós também estamos aqui para poder auxiliar. Até mais, tchau, tchau!